Meus amados irmãos e irmãs, a paz do Senhor, tudo bem? O profeta Isaías, ele viveu em um tempo de muita frieza espiritual, de muita mornidão espiritual. Quando nós lemos aqui em Isaías, capítulo 6, nós vamos ver sobre o chamado que Deus fez em sua vida. Não seria fácil ele receber esse chamado para profetizar da parte de Deus, porque ele iria profetizar justamente em um cenário de frieza e de mornidão. A situação é tão complicada aqui no tempo de Isaías que lá em seu capítulo 1 e seu versículo 3, o próprio Deus disse que o boi conhece o seu possuidor e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Então Deus está dizendo que o boi conhecia o seu possuidor, o jumento, animais irracionais, ele conhece a manjedoura do seu dono, mas Israel, povo, seres humanos, não tinham conhecimento, não entendiam o que Deus queria que eles fizessem. Tanto é que, a partir do versículo 11, nós vemos Deus ele rejeitando os próprios sacrifícios que o povo fazia. Deus ele vai dizer: de que me serve a minha multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor. Já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados. Então Deus aqui ele vai rejeitar as festas, vai rejeitar os sacrifícios, porque a vida do povo era uma vida totalmente torta aos olhos de Deus. Era uma vida errada aos olhos do Senhor. Por isso que no último versículo ele disse: lavai-vos e purificai-vos. Tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Então percebam que Isaías iria profetizar justamente para estas pessoas. Mas Deus estava chamando Isaías e ele teria que confiar no seu chamado e fazer aquilo que Deus estava mandando ele fazer. E o relato de Isaías capítulo 6 é muito lindo, porque aqui no capítulo 6, justamente quando o rei Urias ele morre, por causa do seu orgulho, ele acaba morrendo e ficando leproso. Então a Bíblia Sagrada diz que quando este rei morre, Isaías ele vai entrar no templo. Quem sabe ele está triste porque o rei morreu, e agora muitas perguntas talvez começam a surgir na mente de Isaías. E agora o próximo rei, como será? Talvez Isaías está preocupado com aquela situação. Já não basta o povo em uma situação tão precária, já não basta o povo em uma situação de tanta indiferença espiritual. Agora o rei está morto. Mas a Bíblia diz que justamente nesse tempo ele viu o Senhor. Não dava para ver o Senhor de cabeça baixa. Eu acredito que ele teve que erguer a cabeça, porque Deus está no céu. E diz que no versículo 1, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Enquanto Isaías olhava para baixo, ele via um trono vazio de um rei que por desobediência tinha morrido leproso. Mas quando ele começou a olhar para cima, ele viu um Deus que vive e reina para todo sempre. É justamente isso que você precisa entender neste dia. Enquanto você permanece olhando para baixo, vai vir tristeza, vai vir desespero, as preocupações vão dominar seu coração. Mas eu quero te convidar a olhar para o alto, conforme o salmista, no Salmo 121, ele disse: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Olhar para o alto traz esperança. Quando nós olhamos para o alto, nós estamos tendo uma certeza de que nada está perdido. Porque quando eu olho para o alto de uma forma simbólica, eu estou confiando e crendo que Deus está no controle de todas as coisas. Nada está perdido. Eu quero te convidar a olhar para Deus. Eu quero te convidar a olhar para o alto, mesmo a este cenário de guerra que você está vivendo, e a confiar em um Deus que está no trono e está te dizendo por esta palavra: eu, Deus, estou no controle da sua vida, estou no controle da sua família, estou no controle dos seus filhos. Talvez você perdeu o controle, mas Deus não perdeu o controle. Ele ainda está no trono e Deus está sendo adorado. Lá estão os serafins clamando e dizendo: Santo, Santo,
Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Isaías ele vai ficar temeroso, porque no versículo 5 ele diz: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Isaías agora ele começa a olhar para si e ver a situação que ele também se encontra. Só que lembra, Deus está chamando Isaías para profetizar. Um dos serafins ele voa, trazendo na mão uma brasa viva que tomara do altar com uma tenaz. E com aquela brasa ele toca na boca de Isaías e diz: eis que isto tocou os teus lábios, assim tua culpa já foi removida e o teu pecado foi perdoado. Neste chamado que Deus está tendo com Isaías, Deus quer ensinar Isaías e quer nos ensinar que antes de nós ministrarmos, nós precisamos ser ministrados. Que antes de nós sermos usados para curar, nós seremos curados. Que antes de nós sermos usados para consertar, nós primeiro vamos ser consertados. É aquela coisa, antes de ir, antes de ouvirmos o ide por todo mundo, nós temos que obedecer o vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados. Talvez você está aí ansioso, está querendo ir, mas quem sabe a sua condição atual é para você vir. Deus está te dizendo por esta palavra: eu quero te enviar, mas primeiro você tem que vir até mim. Deus quer te purificar de todo o pecado. Deus quer te capacitar. Deus ele quer ministrar o seu coração primeiro. Deus quer colocar algumas coisas em ordem na sua vida, e tenha certeza que depois que ele fizer isso, assim como fez com o profeta Isaías, quando você for, o sobrenatural de Deus acontecerá de forma gloriosa em sua vida. É por isso que o salmista Davi, lá no Salmo 51, versículo 10, ele disse: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Então, temos que ter esse desejo de ter um coração puro. Temos que ter esse desejo de ter um espírito reto. Nós temos que ser purificados por Deus, para que assim Ele possa derramar do azeite dele sobre as nossas vidas, para que assim ele possa habitar nos nossos corações, para que assim ele possa nos usar como realmente ele deseja. Somos barro, vamos continuar sendo barro sim, mas purificados por Deus, para sermos usados para a sua glória e assim sermos vasos de honra para seu louvor. Isaías está sendo purificado, para que assim ele pudesse ser enviado. Só que no versículo 8, aqui, algo muito profundo, porque vai dizer: depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então respondi: aqui estou, envia-me. Deus disse: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Conforme o texto, o próprio Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Há uma necessidade. Deus ele deseja enviar alguém. Deus ele deseja levantar pessoas para ministrar, para pregar e anunciar a sua poderosa palavra. Lá em Lucas capítulo 10, versículo 2, o Senhor Jesus disse: e dizia eles: grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. É interessante que quando nós observamos hoje, na nossa ótica humana existem muitos ceifeiros, existem muitas pessoas que se dizem cristãs, que dizem que são servos e servas de Deus, mas Jesus ele não deseja a quantidade, Jesus deseja a qualidade. Por isso que esse versículo diz: a seara é grande, mas os obreiros são poucos. Porque Deus ele não quer enviar qualquer pessoa. Deus ele não quer usar qualquer pessoa. Deus ele quer te levantar como realmente alguém que vai fazer a diferença. E esses que fazem a diferença são poucos. Talvez você está entre aqueles 7.000 que não se dobraram diante de Baal, mas é justamente você que Deus ele quer lhe usar. É justamente você que Deus ele quer levantar. Porque conforme lá em Romanos 10,14 está escrito: como pois invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Não basta somente ser enviado para pregar. Você precisa levar a mensagem correta.
Você precisa levar a mensagem certa. E a mensagem que Deus quer que nós levemos para as pessoas é uma mensagem de arrependimento, é uma mensagem de salvação, é uma mensagem onde Jesus é o centro, onde Jesus é a base. Tem que ser uma mensagem cristocêntrica, que anuncie Cristo como um Salvador e aponte o ser humano como alguém que tem que se arrepender dos seus pecados, se voltar para Deus, se converter dos seus maus caminhos. E é justamente isso que Deus ele quer fazer com você. Ele está dizendo por esta palavra: quem enviarei? Quem há de ir por nós? Se você deseja ser usado por Deus, se você deseja ser usada pelo Senhor, é Ele que vai purificar seu coração. É Ele que vai purificar a sua mente e a sua alma. Basta você se arrepender dos seus pecados. Através da sua vida, outras pessoas, quem sabe, se encontram nas drogas, talvez seus amigos, seus vizinhos, pessoas que estão caídas na prostituição, no pecado. Quem sabe não é através de você, através do seu testemunho, da sua vida, que Deus ele vai salvar aquelas pessoas. E Deus ele quer colocar a mensagem correta no seu coração. Jesus quer colocar a mensagem do Evangelho em sua vida. E é esta mensagem que vai fazer a diferença, tanto na sua vida, como na vida daqueles que vão te ouvir. E é isso que Deus deseja. Eu quero orar por você neste momento. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração e oremos ao Senhor. Amado Deus e eterno Pai, eu oro, Senhor, no nome de Jesus, por esta palavra que lemos, Senhor, pelos que ouviram esta palavra. Eu peço que o Senhor venha ajudá-la. Quem sabe ela está de cabeça baixa, mas eu te peço que neste momento ela possa erguer a sua cabeça, ter esperança de que nada está perdido. O Senhor está no controle de todas as coisas. Senhor da glória, venha gerar arrependimento em nossos corações, Senhor. Somos tão falhos e pecadores e nós confiamos, ó Deus, na purificação que vem através do sangue de Cristo, que foi derramado daquela cruz ao nosso favor. Perdoe, Senhor, os pecados dessa pessoa. Se ela está se arrependendo nesse momento e deseja mudar de vida, perdoe os seus pecados e ajude, Senhor Deus. Purifique-a pelo teu poder. E que no nome de Jesus Cristo ela seja levantada para levar a tua palavra como realmente ela é. Grande é a seara, os ceifeiros são poucos, Senhor. Mas eu te peço, levante esta pessoa, Deus, como um ceifeiro para esta seara. Como alguém que vai fazer a tua obra com verdade, com sinceridade, agradando ao Senhor acima de todas as coisas. Deus, eu te peço que a unção do teu Santo Espírito inunde sua vida e a abençoe poderosamente. No nome de Jesus eu oro e te agradeço. E você diz amém e graças a Deus.